uma praia, Chegamos ao fim da primeira temporada do Vortigo Talks, o podcast que criamos para falar de diversos assuntos relacionados à tecnologia e negócios. Foram 20 episódios tratando de temas como segurança de dados, inovação, métodos ágeis, empreendedorismo e gestão de equipes, entre outros. Um conteúdo diferenciado que trouxe conhecimentos relevantes para nosso público. Vamos conferir a partir de agora alguns dos principais momentos desta temporada. O que tu vê de oportunidades de micro SaaS que estão surgindo aqui no Brasil? Alguns exemplos, tu falou bem nicho. Qual é o nicho que o pessoal está pegando aqui e quais, que acho que nos Estados Unidos é um mercado mais maduro, né? Quais são os micro SaaS que estão bombando lá nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo? Assim, no Brasil, de longe, o que eu mais vejo micro SaaS é de WhatsApp. De longe, assim. Qualquer nicho que você achar, tipo assim, olha, clube do livro de, sei lá, terror de tal coisa, é aquele nicho lá que tem um grupo no Reddit com 100 pessoas lá. Cara, dá pra você criar um micro SaaS de WhatsApp. É bizarro, sabe, Thiago? É micro SaaS, assim, cara, faturando 40 mil por mês com um cara trabalhando, tipo, 1 hora por semana, entendeu? Micro SaaS faturando 100 mil por mês com o sócio que nem tá no negócio, assim. O cara é CLT de outra empresa, fatura 100 pau e, tipo, quem cuida do negócio é um melhor amigo, uma agência de marketing, entendeu? É surreal, assim. Cara, eu vejo bastante no-code, mas os no-codes que eu encontro, eles não chegam ainda a beirar esses faturamentos expressivos. Os no-codes que eu encontro, hoje eles estão beirando, tipo, 2 mil, 5 mil. Mas que já é bacana, se você parar pra pensar que uma pessoa sem conhecimento em desenvolvimento pode ter uma renda passiva de 2 mil por mês. Super legal, entendeu? E o planejamento estratégico ele foi muito pouco alterado para as diferentes empresas, né? E dentro desse contexto, as empresas da costa oeste dos Estados Unidos, principalmente aquelas do Vale do Silício, entenderam que tinham que fazer planejamento estratégico de uma maneira diferente. Que eles não tinham que olhar para um horizonte de 3 anos, e sim um horizonte de longuíssimo prazo. E esse trabalho, esse projeto acaba repercutindo muito na forma como os caras começaram a imaginar o que é visão de futuro, entendendo que visão de futuro não é um negócio de 3 anos, e sim que a gente deve pensar na visão de futuro como um negócio de 10, 20, 30 anos, como um negócio de legado, como um negócio de propósito, como um negócio de DNA. E ao mesmo tempo que a visão de longo prazo deveria ser super longa, o desdobramento tático deveria ser planejado em períodos de tempo muito menores, porque como a velocidade da mudança está sendo cada vez maior e as próprias mudanças estão sendo cada vez mais profundas, uma das principais características que uma empresa passa a ter como premissa para se manter viva e competitiva é a capacidade de se adaptar a essas novas realidades. Então a gente entende que junto com ser grande e ser rico, a gente precisa trazer esse novo fator que a gente chama de poder de transformação, que é a capacidade das empresas se adaptarem a esse movimento de mudanças muito profundas e muito aceleradas e que deve ser cada vez mais profundo e mais acelerado. Fazer agilidade de negócios acontecer, eu vou traduzir assim, tá? Ou tornar a agilidade de negócio uma realidade na sua empresa, pode traduzir dos dois jeitos, é porque a gente começou a observar que ainda continua a ideia de processos e ferramentas. E eu não vou colocar nem mais do que indivíduos e interações, porque para mim indivíduos e interações vem desde a agilidade operacional e não morre nunca. Mas o ponto é que está na hora dos indivíduos e interações serem a alta gestão. Membros da alta gestão, do board. Então, o que a gente tem falado, esse de agilidade de negócios, tornando ela uma realidade, é que eu preciso agora dos líderes catalisadores da mudança de fato, de um business. Senão, não é business agility. Então, para mim, a agilidade de negócios e a própria Agile Online, ela define isso, é uma forma de transformar os valores, crenças, as políticas, diretrizes, a cultura organizacional de um modo, e ela diz assim, de um modo parecido com o que foi feito nas equipes de software. Então ela não diz que é levar métodos ágeis para alta gestão. Então quem tentar levar Scrum, Kanban, Extreme Programming, Safe ou não sei o que, vai continuar com o discurso da agilidade organizacional em escala e para mim não vai chegar no que a gente tem visto e praticado já há um bom tempo com Business Agility.
existe um atrito muito forte dentro das companhias, que é a capacidade de adoção de novas tecnologias ou de tecnologias que vão para dentro da companhia, né? As companhias têm um modo operandi que é próprio, né? E que muitas vezes não atende a possibilidade de colocar coisas novas, né? Ela não é flexível o suficiente, ela tem barreiras, ela tem burocracias, ela tem formas de pensar, mindset, ela tem pessoas que estão treinadas para aquilo. E os técnicos, né, de uma maneira geral, o que ele acha que é melhor é o que ele mais conhece, né? É assim que é, todos nós somos assim, né? Isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Então, no final da história, a gente construiu um método também que ajuda o cliente a adotar, né, a plataforma. E ao adotar a plataforma, é embarcado uma série de conceitos e de capacidades dentro do ambiente dele que começa a transformar a realidade dele. Eu fico mais ansioso de ver a criatividade que a gente vai ter de soluções para facilitar a vida das pessoas no Brasil, em que as empresas vão poder criar se utilizando dessa estrutura que o Open Finance vai permitir. Outro exemplo é crediário, né? Você vai ter crediário realmente personalizado. Compartilhando meus dados, aceitando compartilhar meus dados, eu dou direito a uma instituição que não me conhece a pegar 10 anos de histórico meu, 20 anos de histórico meu bancário de uma outra instituição e poder fazer um crediário melhor para mim, né? O projeto que a gente acompanha aqui, que já está trabalhando com dado de Open Banking, ele conseguiu dar metade do custo de crédito para os clientes com o mesmo nível de risco, porque ele tinha agora dado de histórico desse cliente de outras instituições. Thiago, entrando um pouquinho no South Summit, né, e nos 3 dias de evento, queria que tu passasse um pouquinho assim na tua percepção, os pontos positivos, né, do evento. Bom, a curva de aprendizado ela é exponencial, acho que eu só nem preciso dizer aí para os teus ouvintes aí, porque acho que isso é fácil de perceber, né? O evento, os números do evento falam por si, né? Quando a gente olha um evento dessa dimensão, 20 mil pessoas participando, né, 1.000 startups praticamente inscritas na competição, de 76 países, 50 deles presentes fisicamente no evento, mais de 500 speakers, quase uma centena de fundos, 20 deles internacionais, né, 540 jornalistas cobrindo o evento, mais de 800 matérias na imprensa, né, enfim, os números todos assim, eles são inquestionáveis e eu diria que nem nos nossos melhores sonhos a gente achava que a gente ia alcançar tamanho sucesso que a gente teve, né? Como é que tu enxerga o tratamento de saúde e bem-estar aí nesse novo contexto aí pós-pandemia, vamos chamar assim? Quem começou olhando para a saúde e bem-estar eram aquelas empresas de tecnologia que são early adopters, né, que estão à frente do seu tempo, que já tentam buscar os melhores benefícios, que são inspiradas no Google, no Facebook, enfim, Airbnb, Netflix, que tem, todos os benefícios do mundo, e daqui a pouco você coloca também benefícios de saúde e bem-estar. Hoje, eu tenho muita felicidade de ver indústrias metalmecânicas, empresas em tese duras, tradicionais, olhando para a saúde e bem-estar dos seus colaboradores. Isso saiu da bolha, né? Essa bolha explodiu e ela contaminou positivamente todo o mercado, independentemente do segmento que você atua. A questão de reter e atrair talentos para o nosso segmento de tecnologia e de serviço está diretamente linkada ao resultado do nosso negócio e à continuidade dele, né? A gente está num cenário onde não existe uma relação de dependência. As pessoas que estão trabalhando na Vortigo, elas estão porque elas escolheram estar aqui. Então, a gente tem que ajustar muito e ter um cuidado para ser coerente com os nossos movimentos, né? Eu acho que é muito frustrante para qualquer profissional de qualquer área de atuação, quando a empresa ela tem uma regra, tem uma missão, visão e valores escrito num quadro, numa parede, em algum lugar, e as atitudes na prática, elas acabam não refletindo aquilo que está escrito, né? Hoje em dia, tu sabe melhor do que ninguém, a gente... dando um Google aí, botando no YouTube, a gente tem acesso a muitos conteúdos técnicos hoje, né? Então, as próprias plataformas, a Apple, que a gente vai entrar um pouco mais além, possui algumas emendas que ensinam, de fato, como tu codar, né? Então, beleza, se seguir essas práticas, se seguir essa documentação, tu vai ter uma noção.
Na prática, a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Dali tu ler aquela documentação e já sair codando. Mas a gente entender que cada uma dessas pessoas vai ter a sua dificuldade não só no técnico, que é o que eu vou focar bastante, e sim a parte de soft skill. O técnico, o grosso ali, o hard que a gente fala, ele está bastante presente e está bastante ao alcance hoje. A gente bate bastante aqui na Vortic nos nossos pilares, né? E um deles é a nossa, que a gente chama de atitude responsável junto com a comunicação. A gente ter uma atitude responsável diz muito mais sobre, às vezes, ter empatia, né, com o nosso colaborador do lado e entender as dificuldades da outra pessoa, e também que faz parte de um todo. O meu trabalho vai impactar o trabalho de outra pessoa, que eu preciso saber me comunicar, que um mínimo de uma base de uma comunicação, de um respeito, eu preciso ter. Existe muita gente no mercado, existem muitas pessoas querendo entrar na tecnologia, e existem pessoas que conhecem tecnologia, mas nem todo mundo sabe trabalhar com tecnologia e sabe trabalhar em equipe, né? E esse é um dos grandes diferenciais, principalmente em pandemia.